Por muito tempo, a Boeing era simplesmente a resposta. Não uma escolha. Não uma preferência. A resposta. Companhias aéreas do mundo inteiro encomendavam da Boeing como quem pede num cardápio que já sabe de cor. Mas algo começou a mudar. Não da noite pro dia. Não com um grande anúncio. Começou em salas pequenas, em hangares de teste, em relatórios de voo que a maioria das pessoas nunca lê. E então, um dia, um avião pousou depois de 12.000 quilômetros. E a sala ficou em silêncio. Por muito tempo, a Boeing era simplesmente a resposta. Não uma escolha. Não uma preferência. A resposta. Companhias aéreas do mundo inteiro encomendavam da Boeing como quem pede num cardápio que já sabe de cor. Mas algo começou a mudar. Não da noite pro dia. Não com um grande anúncio. Começou em salas pequenas, em hangares de teste, em relatórios de voo que a maioria das pessoas nunca lê. E então, um dia, um avião pousou depois de 12.000 quilômetros. E a sala ficou em silêncio. Houve uma época em que comprar uma aeronave comercial não era bem uma decisão. Era uma formalidade. As empresas ligavam para a Boeing. A Boeing entregava. Esse era o processo. Não porque não houvessem outras opções, mas porque a Boeing tinha passado décadas se tornando a única resposta que parecia segura, comprovada e confiável. O 747 não só carregava passageiros através dos oceanos. Ele mudou o que as pessoas acreditavam ser possível no ar. Largo. Capaz de distâncias que pareciam quase razoáveis antes dele existir. O 737 fez algo diferente. Virou o cavalo de batalha. O avião que preenchia a lacuna entre voos curtos e longos. Quando a indústria parou para contar, mais 737S tinham sido encomendados do que quase qualquer outra aeronave comercial na história. Esses não eram só produtos. Eram infraestrutura. Empresas aéreas na Ásia montavam suas malhas em torno da Boeing. Empresas na África, na América do Sul, no Oriente Médio faziam o mesmo. Quando uma nova rota abria, a primeira pergunta era qual modelo da Boeing se encaixava. Esse é o tipo de posição de mercado que não vem de propaganda. Vem de décadas fazendo o trabalho direito, repetidamente, diante do mundo inteiro. A Airbus eventualmente chegou como uma alternativa de verdade. O A320 encontrou seus clientes. O A330 e o A380 apresentaram argumentos sérios para a engenharia europeia. A conversa virou uma disputa de 2 cavalos. E por muito tempo, isso pareceu permanente. 2 empresas. 2 famílias de aeronaves. O resto do mundo assistindo de fora do cercado. Outros países tentaram. O Brasil transformou a Embraer num player regional de peso. O Canadá tinha a Bombardier. O Japão trabalhou em seu próprio programa de jato regional por anos. Mas regional não é o mesmo que global. A categoria de videbudis de longo curso, o segmento onde moram os 777 e os 787, exigia algo diferente. A complexidade da engenharia era de outra classe. O processo de certificação envolvia reguladores que já tinham visto de tudo e desconfiavam de qualquer novidade. O investimento necessário não era só grande. Era tão grande que governos precisavam apoiar, porque nenhuma empresa privada aguentava sozinha. A China assistiu tudo isso sem pressa. As linhas aéreas chinesas voavam com jatos Boeing. Os passageiros chineses lotavam essas cabines em rotas pela Ásia e além. Engenheiros chineses trabalhavam nas cadeias de suprimentos aeroespaciais, construindo componentes, aprendendo tolerâncias, entendendo o que separa um projeto que funciona no papel daquele que funciona a 12.000 metros de altitude em condições reais. O investimento na capacidade aeroespacial doméstica crescia ano após ano. A maioria dos analistas tratava o assunto como um projeto de longo prazo. Algo para a próxima geração se preocupar. Essa suposição, silenciosamente, parou de fazer sentido. Porque o avião que a China estava construindo nos bastidores não mirava rotas regionais ou mercados de curto alcance. Mirava direto no centro. E os números que começaram a vazar do seu programa de testes não eram o que a maior parte da indústria estava preparada para ouvir. Uma ficha técnica pode dizer quase qualquer coisa.
Números podem ser arrumados para contar a história que um programa precisa contar. A indústria da aviação já viu papéis ambiciosos antes. Programas inteiros de aeronaves viveram e morreram entre a promessa de um folheto e a realidade de um voo de teste. Então, quando o C929 começou a aparecer nas conversas da indústria com frequência crescente, o primeiro instinto de muitos analistas ocidentais foi um ceticismo calculado. Mais um anúncio. Mais um conjunto de metas. Mais um programa que ia demorar mais do que o projetado e entregar menos do que o prometido. Esse ceticismo não era irracional. Foi conquistado com experiência. Mas o C929 não estava sendo construído em cima de um release de imprensa. Estava sendo construído sobre uma fundação que tinha sido silenciosamente montada ao longo de muitos anos. A aeronave se senta na mesma categoria de mercado que o Boeing 787 e o Airbus A350. Configuração de corredor duplo. Capacidade de longo alcance. Projetada para levar entre 280 e 320 passageiros, dependendo da disposição da cabine. Esses números colocam o avião em conversa direta com o segmento mais lucrativo da aviação comercial. Não as margens. O centro. A fuselagem depende pesadamente de materiais compostos, a mesma filosofia que a Boeing aplicou ao 787 Dreamliner para reduzir peso e melhorar a eficiência de combustível. O consumo de combustível não é uma consideração secundária no design do C929. É primária. Porque as empresas aéreas não compram aviões baseadas em como eles parecem numa pista. Elas compram baseadas em quanto custa preencher um assento e movê-lo de uma cidade a outra. Uma aeronave que queima menos combustível numa rota de 10 horas muda a economia daquela rota de maneiras que importam profundamente para toda a equipe de procurement que faz as contas. A situação do motor continua complexa. Fornecedores internacionais estiveram envolvidos, mas o trabalho paralelo em soluções de motor nacionais continuou. Essa abordagem de duas vias conta sua própria história sobre as intenções do programa. Testes de voo não fazem manchetes como os lançamentos de produtos. Não há multidões. Não há transmissões ao vivo. Não há eventos de lançamento cuidadosamente produzidos. Há uma pista, uma tripulação, um conjunto de instrumentos e uma longa lista de coisas que precisam ser verificadas antes que alguém escreva algo como confirmado. É um trabalho lento. Metódico. O tipo de trabalho que acontece longe da atenção pública, que é exatamente porque a maioria das pessoas nunca vê o momento em que um programa de teste cruza uma linha que importa. O C929 cruzou uma dessas linhas silenciosamente. Relatos de um voo de teste cobrindo aproximadamente 12.000 quilômetros começaram a circular em publicações da indústria da aviação e entre analistas que acompanham o programa de perto. Não como um anúncio dramático. Não com uma coletiva de imprensa. A informação se moveu do jeito que a informação técnica geralmente se move. Pelos canais que a maioria do público geral nunca lê. Mas dentro da indústria, esses canais carregam um peso significativo. Quando um número como 12.000 quilômetros aparece nesse contexto, ligado a um programa que muitos assumiam estar ainda a anos de marcos de performance significativos, as pessoas param e recalculam. 12.000 quilômetros não é uma afirmação modesta. Essa distância conecta Pequim a Nova York, Xangai a Londres. Essas não são rotas de demonstração. Esses são os corredores internacionais de maior receita na aviação comercial. As rotas onde os videbudis ganham as margens que mantêm as companhias aéreas financeiramente viáveis. Conseguir que uma aeronave de teste tenha um desempenho crível nesse tipo de distância não é uma nota de rodapé num cronograma de desenvolvimento. É um sinal. O que tornou os relatos mais significativos não foi só a distância registrada. Foram os dados que vieram junto sobre o comportamento dos sistemas durante o cruzeiro prolongado. Padrões de consumo de combustível. Estabilidade do ambiente da cabine. Desempenho do motor durante toda a duração. Esses são os detalhes que os engenheiros examinam antes de alguém usar a palavra pronto. E os dados, pelo que se ouviu, não eram constrangedores. A Boeing não chegou a este momento limpa. A empresa que entrou na década atual carregava danos visíveis. Parte estruturais. Parte reputacionais.
todos consequentes. A crise dos 737 MAX deixou marcas que a recuperação financeira sozinha não poderia apagar. 2 aeronaves caíram. 346 pessoas não voltaram para casa. As investigações que se seguiram não encontraram só problemas de engenharia. Encontraram algo mais difícil de consertar. Uma cultura onde a pressão por prazos tinha silenciosamente deslocado a cultura de segurança. Onde as pessoas que levantavam preocupações nem sempre se sentiam ouvidas. Onde a distância entre o que era dito nas comunicações oficiais e o que realmente acontecia dentro da empresa tinha crescido mais do que qualquer um deveria ter permitido. A imobilização em solo durou quase 2 anos. Os acordos legais foram enormes. Mas o custo mais profundo foi a confiança. E a confiança, numa indústria construída inteiramente na confiança de reguladores, companhias aéreas e passageiros que embarcam sem saber os detalhes, não volta num cronograma. Depois vieram os problemas do 787. Seções de fuselagem não se juntando dentro das tolerâncias exigidas. Entregas suspensas. Revisões regulatórias estendidas. Cada atualização da liderança da Boeing chegava com garantias de que a situação estava sendo controlada. Mas as situações continuavam precisando de controle. O padrão se tornou visível até para observadores que queriam acreditar nas garantias. Disputas trabalhistas adicionaram pressão. Problemas na cadeia de suprimentos adicionaram mais. Individualmente, cada desafio tinha explicações. Coletivamente, eles formavam algo mais difícil de explicar. As empresas aéreas que tinham encomendado aviões esperaram mais do que o contratado. Algumas esperaram anos a mais. A posição de CEO se tornou um ponto focal para essa pressão acumulada. Audiências no Congresso produziram momentos que foram difíceis de assistir para quem lembrava o que a Boeing representava. A confiança ainda estava presente na linguagem. Mas algo por baixo tinha mudado. E nesse momento específico, silenciosamente, os dados do C929 chegaram. Empresas aéreas não tomam decisões emocionais. As pessoas que se sentam em reuniões de compras e avaliam programas de aeronaves não são movidas por orgulho nacional ou nostalgia da indústria. Elas são movidas por números. Especificamente, os números que determinam se uma rota dá dinheiro ou não. Custo por assento quilômetro. Consumo de combustível por hora. Intervalos de ciclo de manutenção. Disponibilidade de peças na rede. Compatibilidade de treinamento com os grupos de pilotos existentes. Essas variáveis são modeladas, testadas sob estresse, e modeladas de novo antes que uma assinatura vá para um contrato de compra. Esse processo não mudou. O que mudou foi o dado de entrada. Várias grandes operadoras ajustaram a linguagem que usam ao discutir estratégia de frota. A mudança é sutil o suficiente para que observadores casuais a percam. Mas ela está lá. Prazos de avaliação mais longos antes de se comprometer com pedidos firmes. Opções estruturadas em vez de grandes compromissos iniciais. Conversas discretas com fornecedores que não estariam na lista 5 anos atrás. Nenhuma empresa anuncia essas mudanças diretamente. Os relacionamentos com os fornecedores existentes são importantes demais e complexos demais para serem rompidos com declarações públicas. Mas o comportamento é legível para quem presta atenção. As operadoras chinesas representam a base de clientes mais imediata e certa para o C929. Essa base doméstica garantida importa mais do que parece. Porque o histórico operacional é o que os reguladores internacionais exigem antes de abrir seu espaço aéreo para um novo tipo de aeronave. Cada hora de voo registrada pelas empresas chinesas constrói o histórico que a Comac eventualmente precisará apresentar às autoridades de aviação na Europa, Sudeste Asiático e além. É um acúmulo lento. Mas já começou. A pergunta mais consequente está mais adiante. Sudeste Asiático. Oriente Médio. Partes da África. Esses são mercados onde a sensibilidade a preço é real, onde os termos de financiamento importam tanto quanto as especificações, e onde as relações políticas com a China já moldam as conversas de compras de uma forma que as empresas aeroespaciais ocidentais não conseguem facilmente neutralizar. O C929 não precisa ser melhor. Precisa ser crível o suficiente.
Engenheiros não falam em narrativas. Eles falam em dados. Tolerâncias. Fatores de carga. Ciclos de fadiga. Quando um engenheiro aeroespacial diz que um programa é crível, essa palavra passou por um filtro que removeu a maior parte do que um departamento de marketing teria adicionado. O que resta é preciso. E a palavra crível, vindo de pessoas que passaram carreiras dentro de programas aeroespaciais ocidentais e acompanharam o desenvolvimento do C929 de perto, não é pouca coisa. O trabalho na fuselagem de compósitos atraiu a atenção de pessoas que esperavam encontrar aproximações. O que alguns encontraram, em vez disso, foi um esforço técnico sério. Não perfeito. Programas neste estágio nunca são perfeitos. Mas disciplinado. Os processos de laminação, as escolhas de material, a abordagem estrutural, tudo reflete um entendimento do que os compósitos exigem que vai além de copiar uma especificação. Reflete conhecimento absorvido. O tipo que vem de fazer o trabalho, não apenas de ler sobre ele. A integração da aviônica ainda depende parcialmente de fornecedores internacionais. Essa é uma limitação conhecida e uma vulnerabilidade reconhecida no programa. Mas a trajetória é no sentido de reduzir essa dependência, não aceitá-la permanentemente. Existem faixas de desenvolvimento paralelo. Algumas estão mais adiantadas do que os observadores externos tiveram visibilidade total. Os refinamentos aerodinâmicos através de iterações sucessivas do projeto foram notados por analistas que acompanham o programa por meio de publicações técnicas publicamente disponíveis e aparições em feiras aéreas. Cada iteração mostrou mudanças que não eram cosméticas. Eram respostas ao que os dados estavam retornando. Esse tipo de disciplina iterativa é o que separa um programa que está aprendendo de um que está simplesmente persistindo. Há também uma dimensão de transferência de conhecimento que a indústria demorou a contabilizar totalmente. Fabricantes chineses construíram componentes dentro das cadeias de suprimentos da Boeing e da Airbus por anos. Seções de asas. Painéis de fuselagem. Conjuntos internos. Os engenheiros que supervisionavam esse trabalho não pararam de aprender quando o turno terminava. Esse entendimento acumulado agora está apontado para dentro. A mudança na aviação não se anuncia. Ela se acumula. Ela se move através de cadernos de pedidos e registros de certificação e planilhas de planejamento de rotas que nunca aparecem nas manchetes. Quando a maioria das pessoas percebe que uma mudança aconteceu, a mudança já está em andamento há anos. Esse padrão se repetiu em cada grande transição que a indústria da aviação comercial experimentou. E está se repetindo agora. O C929 não está pronto para deslocar nada hoje. É importante afirmar isso claramente. Processos de certificação nos principais mercados internacionais levarão anos. Construir uma rede global de serviços e manutenção leva anos além disso. Convencer equipes de compras de companhias aéreas, avessas ao risco, a apostar rotas em um tipo não comprovado leva um tempo que não pode ser comprimido, independentemente de quão boa seja a engenharia. Nada do que aconteceu no programa de testes muda essas realidades imediatamente. O que muda é o enquadramento. Pela primeira vez na era moderna da aviação comercial, o mercado de videbudis de longo curso está enfrentando um terceiro concorrente sério. Não um player regional em expansão. Não um programa sobrevivendo com apoio governamental e sem caminho comercial realista. Um programa apoiado pelo peso industrial total da segunda maior economia do mundo, operando em um cronograma estratégico medido em décadas, em vez de ciclos de lucros trimestrais. Essa diferença estrutural importa de maneiras que são difíceis de exagerar. O caminho da Boeing exige resolver múltiplos problemas simultaneamente. Consistência de produção. Reparação de relacionamento com reguladores. Confiabilidade de entrega. Cultura interna. Cada um desses seria um empreendimento sério sozinho. Juntos, eles exigem um nível de execução sustentada que a empresa tem lutado para demonstrar consistentemente nos últimos anos. O CEO parado na frente das câmeras com aparência cansada não estava representando. Aquele peso era real. Porque as pessoas dentro da Boeing que entendem a indústria mais claramente também entendem o que um voo de teste crível de 12.000 km significa quando chega exatamente neste momento. O céu não mudou.
Mas quem pode preenchê-lo não é mais uma questão resolvida. Para quem acompanha essas mudanças silenciosas antes que se tornem barulhentas, ficar perto dessa história vai valer a pena.